Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa frase bem específica, mas que diz muito sobre um jeito muito particular de contar histórias. É uma ideia que desafia o nosso jeito de ver as narrativas e o que a gente considera verdade. Vamos nessa? A frase é essa aí: explorador dos limites entre fato e ficção. Pensa bem, tem um peso, uma intriga nessas palavras, não tem? Elas sugerem uma jornada, um desbravador mapeando um território desconhecido bem na nossa frente. E aqui, a tradução em inglês. Essa descrição foi usada para definir o trabalho de um autor espanhol muito aclamado, o Javier Cercas. E olha, ela captura perfeitamente o método dele. Caminhar naquela linha bem fininha que separa o que aconteceu de verdade do que bom, do que poderia ter acontecido. E isso leva a gente para a grande questão, né? O que é que significa na prática ser um explorador dessa fronteira? Como é que um escritor navega por essa zona meio cinzenta? E talvez o mais importante, por que ele faria isso? É o que a gente vai investigar. Bom, para entender o explorador, primeiro a gente tem que entender o território. A fronteira entre fato e ficção não é um muro, uma linha reta. É mais como uma paisagem, sabe? Vasta, complexa, cheia de vales de verdade e picos de imaginação. Pensa que toda a história existe numa espécie de espectro. Numa ponta, a gente tem o fato puro, dados, registros históricos, jornalismo direto. Na outra ponta, a imaginação pura, mitos, contos de fadas, fantasia. A maioria das histórias que a gente consome tem algum lugar aí no meio. Agora, vamos colocar os pingos nos is. Para a gente conseguir apreciar a beleza que é misturar esses dois mundos, primeiro a gente precisa entender o que torna eles diferentes. Vamos traçar essa linha na areia, só para depois a gente ver como ela pode ser completamente apagada. Fato. Fato é a informação que dá para verificar. É o objetivo. Se baseia em evidências. É o que a gente espera de uma notícia de jornal ou de um documento de arquivo. A meta aqui é a precisão. É apresentar a realidade como ela é, sem enfeite. A ficção, por outro lado, nasce da imaginação. O foco dela é totalmente outro. É a experiência subjetiva, a verdade emocional. Pensa num romance clássico. O objetivo não é relatar o mundo, mas criar um mundo que faz a gente sentir alguma coisa sobre o nosso. Então, o resumo da ópera é este. A divisão parece absoluta, né? De um lado o objetivo, do outro o subjetivo. O verificável contra o imaginado. Um relata a realidade, o outro cria uma realidade. E tradicionalmente essas duas coisas ficam em caixinhas bem separadas. Mas é exatamente aqui que o nosso explorador entra em cena. O que acontece quando um escritor decide de propósito borrar essa linha? O que se cria nesse espaço do meio? Vamos ver como essa fusão acontece. Isso nos leva a um gênero bem específico, o romance de não ficção. O nome pode parecer um paradoxo, mas descreve perfeitamente o método. É a arte de contar uma história real, usando todas as ferramentas e técnicas de um romancista para dar vida àquela história. O processo criativo por trás disso é fascinante. Tudo começa com a realidade, um evento documentado. Depois vem a pesquisa pesada para conseguir habitar aquele mundo. O pulo do gato é o terceiro passo, imaginar o desconhecido. É aqui que o autor preenche as lacunas com os pensamentos íntimos e as conversas que nenhum registro histórico poderia capturar. E por fim, tudo isso é amarrado, costurado numa narrativa dramática. Tá, mas por que fazer isso? Por que correr o risco de misturar fato e ficção? A resposta está no impacto poderoso que esse tipo de narrativa tem em quem lê. Não é só sobre contar uma história, é sobre questionar a própria natureza da verdade. Esse método cria uma experiência de leitora que é incrivelmente poderosa. Ele meio que tira o nosso show, de um jeito bom, sabe? Força a gente a encarar nossas próprias suposições sobre o que é verdadeiro e o que é real numa narrativa. Os resultados dessa abordagem são profundos. Ela desafia a noção de que existe uma verdade objetiva, única. Explora a memória não como um arquivo, mas como um ato criativo. Sugere que a verdade emocional de um momento pode ser tão válida quanto a factual. E, no fundo, nos força a perguntar: o que a gente busca numa história afinal? Informação ou compreensão? E é com essa pergunta que a gente termina. Se uma história, ao misturar fato e ficção, revela uma verdade humana mais profunda, importa mesmo se cada detalhezinho não for estritamente factual? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia